Olá, tudo bem com você? Hoje vamos saborear uma questão que é muito profunda para muitos e muitos professores. Ser ou não ser um professor legal ou ser um professor mau? E essa é uma questão que parece boba, mas é muito profunda e já passou comigo, aposto que já passou com você também. E para falar um pouco mais sobre esse assunto que é muito delicado, eu vou contar um pouco da minha história como aluno no colegial. Eu tinha um professor de física que era muito legal. E esse professor de física, ele perguntava sobre a minha vida como músico. Eu falei, Estevão, como é que vai? Como é que você tá tocando? Não, me chama para ir para um show seu. Eu falei, nossa, quando que um professor ia querer conversar comigo sobre a minha vida particular e querer conhecer um pouco mais sobre música, porque ele gostava, mas muitos professores que gostam não têm essa intimidade. Ele tinha essa intimidade, eu achava muito bom. Só que, por um outro lado, em sala de aula, ele dando a matéria de física, ele sustentava essa... É delicado esse assunto, mas ele sustentava essa posição dele de legal e não dava bronca, às vezes, quando era necessário. Olha só, às vezes é necessário você chamar a atenção. Então, a gente estava conversando porque a gente achava ele muito legal e ficava falando da nossa vida e ele não valorizava. No meu entender, ele não valorizava o ensinamento que ele estava passando. Talvez a gente, como aluno, relaxava também, porque a gente sentia que ele também não valorizava o que ele estava passando para a gente, diferente de um outro professor, que era muito mal, que era o professor de geografia. Cara, esse professor de geografia, a gente tinha medo dele. Mas era um medo bom, olha só como as coisas são delicadas. Ele, primeiro dia de aula, ele falou, olha só, minha aula é depois do intervalo, do parque, do recreio, como você queira chamar. E se você atrasa 5 minutos, eu fecho a porta e ninguém mais entra. E ele falou numa boa, porque ele tinha coisa muito interessante para passar na sala de aula dele e ele não queria perder 1 minuto da aula dele. E depois do recreio, o pessoal bebe água, vai no banheiro e tem que entrar. E ele já deu isso no primeiro dia de aula. A gente falou, nossa, esse professor, nossa, era... E tinha alunos que testaram. Porque o que os alunos fazem? Testam os professores, porque os alunos também são maus, mas no bom sentido. E chegou um aluno 6 minutos atrasados. E o que esse professor fez? Não deixou entrar. Nossa, mas professor, 1 minuto só. Falei, não. E fechou. O que aconteceu? No decorrer do tempo, esse professor legal foi perdendo a turma, porque o de física, né? Que ele foi perdendo a turma porque o pessoal relaxou e queria conversar com ele sobre música, mas a matéria era sobre física e depois a galera perdeu. Não são todos os professores, isso é muito importante, isso é de cada um. Eu só estou contando um pouco da minha história pessoal como aluno para a gente se identificar e ver o que a gente pode melhorar na nossa postura. Agora, olha só que interessante o que aconteceu com os alunos, né, com os meus amigos, comigo, com a aula do professor Mal. Ele fechava aquela porta depois de 5 minutos, não deixava ninguém entrar. Só que o que acontecia? Quando estava lá, ele pedia silêncio, e se não fizesse silêncio, ele botava um aluno de um lado da sala, outro do outro, para ter silêncio. Mas quando ele dava a aula dele, parecia um show. Um show. Ele falava da relação, do relevo, junto com a parte social da cidade. Então era uma coisa que era da natureza, mas era social também. A gente foi fazendo conexões na nossa cabeça e ele valorizava cada palavra, cada minuto que ele tinha com a gente e fez da gente grandes geógrafos. A gente começou a estudar, a gente queria entender mais, a gente fazia perguntas, porque por ele ser mal, o mal era um caminho, era uma maneira que ele teve de segurar os alunos e fazer entender que ele tinha coisa muito importante para falar. E a gente, depois, como alunos, né, depois de 2 meses, a gente entendeu isso. A gente viu, nossa, esse cara é legal. E não precisou mais ele fechar a porta depois de 5 minutos, porque quando batia o sinal para começar a aula, todos os alunos estavam ali. Não porque ele era mau, mas porque queria ouvir o que ele tinha para dizer. E olha só que interessante,
Quando você está dando uma bronca, será que eu estou sendo um professor mau? Nossa, quando eu estou deixando o pessoal conversar e fazer uma festinha de vez em quando, será que eu estou sendo legal? Às vezes as coisas não são tão transparentes assim como a gente pensa. Então, pense, saboreie com você se você está valorizando o que você tem para dizer para os seus alunos, seja na música, seja como dança, seja como matemática, português, química, geografia, e ver se realmente você está dando importância para aquele ensinamento que você tem. É pouco tempo de aula que a gente tem com os alunos, então a gente tem que valorizar cada minuto, e esse professor fez isso com a gente. No começo que a gente falou, nossa, esse professor é muito mal, mas isso mudou em 2 meses, porque a gente viu, nossa, esse professor é muito legal. E vou te contar um segredo, o que aconteceu depois do terceiro colegial? Muitos dos meus amigos, alunos, eu fui fazer música, mas muitos foram fazer geografia na faculdade, porque se interessaram muito por aquele tema. Olha só que interessante, né? Então, professor mau, professor legal, às vezes a linha é muito tênue, e ver se você está indo para um lado, para o outro, e não se preocupe. O que você tem que se preocupar é se você está valorizando o que você tem para dizer para os alunos e se você realmente acredita que aquilo vai ser transformador para a vida desses seus alunos. E isso foi o que aconteceu com o meu grande professor de geografia. Um grande beijo. Eu acho que se você estiver me escutando, eu sou eternamente grato a cada minuto das suas palavras em sala de aula. Tchau!